Fim de semana de 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio vai receber o moribundo Vasco e o Internacional vai tentar uma vitória. Dessa vez deve tentar uma vitória porque vai jogar contra o último colocado da tabela, o Joinville. O jogo é lá em Santa Catarina. E por falar em Santa Catarina e Joinville, a LAF tem o último fim de semana antes da segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Vai jogar contra o Crona, que é de Joinville, só que aqui em Lajeado, no Complexo Esportivo, é segunda-feira. Fim de semana ainda de Campeonato Brasileiro, mas da Série D. Lajadense começa esta temporada contra o São Caetano, lá em São Paulo, no estado de São Paulo. É agora no Papo de Boleiro. E o fim de semana começa com atividades. Aliás, fim de semana termina com o início das atividades do Lajadense nesta temporada, valendo agora, Diogo Botti, pelo Campeonato Brasileiro Série D. É isso aí, Márcio. O Lajadense, depois de um tempo de preparação aí, de uma intertemporada, vamos dizer assim, após a desclassificação do Gauchão, se concentra agora na maior competição aí do ano, o Campeonato Brasileiro da Série D. Estreia neste domingo, 4 da tarde, lá em São Caetano do Sul, diante do São Caetano, lá no ABC Paulista. O time lajadense que teve algumas mudanças, a Helena teve presente, a colega ali da redação teve presente agora de tarde lá, e confirmou o time que deve estrear no Lajadense. Tem algumas mudanças pontuais, como até uma surpresa, o próprio Lenilson, que foi contratado para ser a referência técnica da equipe, está deixando o time para o retorno do Vinícius, que é o jogador que participou do Gauchão aí, que já está há algum tempo aqui em Lajeado, desde o ano passado, se eu não me engano. O Vinícius, então, será o articulador ao lado do Paulo Josué, e o Lenilson deve aguardar a chance aí no banco de reservas. A gente não sabe se isso foi um despiche do Luiz Carlos Vinck, ou se realmente ele deve promover essa alteração aí que não vinha corriqueiro. O Lenilson era praticamente o homem ali de ligação, que fazia a armação da equipe, atuou nos 3 jogos treino como titular, e agora tem uma surpresa aí antes da estreia, então a gente deve ter mudanças, além da saída do Luiz Miller, né? O Giovani está assumindo o gol, lá na frente o Vinícius está entrando no lugar do Lenilson. Eu vi o Giovani falando em entrevista que vai encarar como um grande desafio essa oportunidade que tem aí de assumir o gol do Lajadense. Uma surpresa para ele também, na verdade, porque na última semana, antes do início do campeonato. Na verdade foi foi um negócio de ocasião que o Brasil de Pelotas acabou tirando o jogador daqui, o Luiz Miller, né? E aí veio uma oportunidade, talvez até em investitura de preparação, talvez o Giovani não estava treinando com a intensidade que teria que treinar para assumir a titularidade, mas isso a gente sabe que goleiro é um pouquinho diferente dos 10 que vão a campo. Vamos aguardar e desejar sorte ao menino aí, o Giovani, que ele possa fazer um grande campeonato aí, substituindo a referência. Agora ele é a referência. E o que a gente sabe do São Caetano, Diogo Botti, é que está abandonadinho, né? O São Caetano, pois é, Márcio, até a gente entrou em contato com o pessoal da imprensa lá do ABC Paulista, São Caetano do Sul, e a própria imprensa não abraça o clube, né? Eu falei com um jornalista lá, um editor, o Ângelo até, que agora não me perde o sobrenome dele que eu não sei, ele era do jornal o Grande ABC, o nome do jornal, e ele disse que eles ali não iam no clube há umas 3 semanas. Né? Então, não tem a questão do apelo até pela proximidade com o São Paulo, né? Então, normalmente seria, para nós dar um exemplo aqui da região ou do estado, seria como Canoas, entendeu? Porto Alegre está muito próximo, tu não vai falar da Ubra, do Canoas, tu vai falar do Inter e do Grêmio. Né? Então, isso lá eles usam também como referência, falam dos grandes do futebol paulista, ali, do Corinthians, do Santos, São Paulo, do Palmeiras, e deixam os times locais de lado. Isso está acontecendo com o São Caetano, mas muito também em função da fase que vive o clube, né? É um time que já foi vice-campeão da Libertadores, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, vivendo essa fase aí após o rompimento com uma grande multinacional. O São Caetano só caiu e daí já hoje disputa a Série D antes de fechar as portas, né? Isso aí. Seu compromisso na torcida do Lajadense, agora no domingo, que horário do jogo, Diogo? 16 horas, 4 horas da tarde. 4 da tarde. Série D vai ter uma sequência de 4 horas da tarde sempre, assim. E já vamos ter transmissão sempre. Transmissão, né? Esporte Interativo anunciou a compra dos direitos. É isso aí. Se você tem aí então a TV Esporte Interativo no seu leque de canais aí, tem a opção de assistir os jogos do Lajadense, né? Pelo menos eventualmente, não todos, mas eventualmente. Isso aí.
E vamos continuar falando da Aldeia, só para não dizer que a gente não falou, já que o jogo é na segunda-feira, vamos ter oportunidade de falar na segunda-feira. A LAF recomeça as atividades pela Liga Nacional, é a segunda fase, pega o Crona. Isso aqui. Aí, segunda fase, a LAF que vem embalada pelo estadual, né, Márcio? Ontem acabou custando mais uma vitória, fez 3-1 na AGF lá de Guaíba e vem embalado para esse jogo que abre a segunda etapa aí da Liga Nacional. Enfrenta o Crona de Joinville aqui. Jogo no Complexo Esportivo 20-15, jogo para o torcedor lotar. E só lembrando o torcedor que nesse final de semana, hoje e amanhã, tem ações da LAF na loja, junto à loja da MF. Né? Lá, amanhã é lá no shopping, hoje foi no centro, já passou, foi a partir das 3 horas da tarde, mas amanhã, pela manhã, o dia todo lá no shopping tem alguns dirigentes, alguns jogadores da LAF vão estar lá na loja da MF, lá do shopping do Seu Décio, para fazer um merchandising, aí, um marketing e até visando até a questão de compra de ingressos e tudo mais. Lembrando que tem um pacote para os jogos da LAF em casa, custa R$100, vale a pena conferir. É uma oportunidade aí de economizar e o cara que gosta da LAF mesmo compra o pacote e tem acesso a todos os jogos da LAF na segunda fase aqui na Univates. Vale a pena, com certeza. Para quem gosta quem gosta de esporte, especialmente quem gosta de futsal, tem dado excelentes jogos. Né? Exatamente, a LAF vem numa ótima fase, né? Um time aí que tu olha e tu enche os olhos, tem muita qualidade, uma equipe diferente de todas que a gente já viu aqui em Lajeado, então vale a pena prestigiar e vale a pena apoiar o time de Lajeado, que está muito bem por sinal. E se não gosta, participa para ajudar também, porque é daqui. Não é todo mundo que pode fazer isso, né? Mas aí. Pode, né? Dar de presente para alguém um pacote desse aí, seria uma boa. É verdade, bom presente. Baita presente. Bueno, agora vamos falar da dupla. A dupla que não teve uma semana boa. O Grêmio tinha tudo para ser líder do Campeonato Brasileiro, mas abriu mão disso quando perdeu da Chapecoense. O Internacional tinha tudo para ganhar e bateu a porta dos desesperados, está aí 16º colocado. Vamos começar pelo Grêmio, que pega o moribundo Vasco. É verdade, buscando a recuperação aí, pelo que vinha atuando o Grêmio, dá para tirar o jogo de quarta-feira como um exemplo. Né? O Grêmio fez um bom primeiro tempo, acabou caindo na segunda etapa, tomou um gol de bola parada. Não é terra arrasada, eu acho que o Grêmio tem totais condições aí de retomar o caminho das vitórias. Enfrenta o Vasco neste sábado, 18h30 aqui na Arena em Porto Alegre. Time que tem retornos importantes, contra o retorno do Wallace, do Rodolfo, né? O Rodolfo que não treinou, mas deve passar por avaliação médica e deve estar em campo, a gente espera isso. Né? O Rodolfo que teve a proposta do Besiktas, da Turquia, e o Galatasaray também sondaram o jogador, então tem uma questão meio de mercado que pode estar afastando o Rodolfo, mas o certo é que o jogador passa por avaliação médica e pode estar em campo se passar pelo teste realizado amanhã antes da partida. Né? Se não jogar, volta a jogar o Eraso ao lado do Pedro Jeromel. Essa é a única dúvida do Roger, né? Passa por questão clínica a volta do Rodolfo ou não. No meio campo daí tem o retorno do Wallace ao lado do Maicon, o Edinho volta a ser banco de reservas. O Grêmio totais condições de vencer o Vasco aí, que vem se arrastando, que a gente falou, moribundo aí, Walking Dead. Vem de arrasto aí, vem de goleada contra o São Paulo, tomou 4 jogo lá em Brasília. Então o Grêmio não tem outro caminho senão ser a vitória aí nessa rodada na Arena para se aproximar de novo da liderança e já que o Atlético dê mais desgarradinho. Se eu tivesse uma empresa, eu iria contratar, pensando nesses últimos meses, o Bolzan para ser meu administrador. O louco tá fazendo uma grana, não gasta R$1 com ninguém, faz uma grana e ainda tá ganhando. É verdade, tá dando resultado ainda. Tá dando resultado. Isso é bom, isso é bom. Como empresa tá excelente por enquanto. Né? Não ganhou o título ainda, mas tá bem encaminhado. E no lado colorado, lado vermelho, acendeu a luz vermelha lá. Bateu na porta do rebaixamento, está em 16º colocado Internacional e vai lá enfrentar o último, Lanterninha. É verdade, Joinville, né? A dupla Grenal enfrenta a dupla de baixo da tabela aí do brasileiro. Né? O Inter joga no domingo, 4 horas da tarde, contra o Joinville, lá no interior catarinense. Enfrenta a equipe que é a lanterna hoje, mas o Inter também tá montado como um time de lanterna também, né? A gente estava olhando aqui a escalação que o Diego Aguirre treinou e encaminhou a equipe. Tem algumas boas notícias, né? O retorno do Alisson no gol, jogador que vem de lesão, e do Hever, que também depois de um longo tempo afastado volta a atuar, então deve estar confirmado aí. A escalação, só para o torcedor entender, é a seguinte: o Alisson, o Wellington Martins, volante improvisado na lateral direita, Eduardo, que é o menino do Júnior, o Hever e o Arthur, que também volta de lesão. O Arthur já atua em alguns titulares como alguns jogos do Brasileirão. Aí o meio-campo é para não vencer. Nico Freitas, Nilton. Essa dupla que já viu que não dá certo, nunca deu. Anderson, Vitinho, Taiberson.
e no ataque daí o Rafael Moura. Então se o Inter buscar um ponto lá em Joinville, tá bom demais, Márcio Souza. É isso aí tudo o seu Aguirre está fazendo, porque ele já está pensando, pelo menos essa é a desculpa, e ele tem dito isso nos últimos 40 dias, está pensando no jogo do dia 15 de julho, próxima quarta-feira, que o Internacional recebe o Tigres. É a primeira partida de 2 da Libertadores da América. Né? É verdade, foi o papo hoje lá do programa nosso da Rádio Legal, lá o Arena FC, que a gente estava comentando assim, que, tipo, o que dá para acreditar desse Inter aí? Que interesse que vai entrar em campo? Ah, mas a mobilização é diferente do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, mas eu não consigo separar assim que tu tem um cara que ganha 600 mil reais e ele divide, que escolher jogar um jogo, não jogar o outro. Realmente é bem difícil para o torcedor entender. Certo que o Inter precisa mudar a sua postura. A gente está falando aí de 5 dias, né, cara? Vamos pensar, Diogo, no jornal lá. Hoje nós vamos fazer só as páginas pares, porque amanhã nós vamos nos dedicar às ímpares. Porque eu tenho um caderno para fazer no final de semana, então eu não vou me desgastar agora. Deixamos em branco, as páginas em branco no jornal. Ganhando quase igual. O seu Oswaldo ia adorar, né, essa iniciativa aí, né? Então, realmente, é bem complicado a gente entender a situação do Inter aí. Mas a gente aguarda, vamos ver. O jogo contra o Tigres ainda não aconteceu. Tem a questão de toda a mobilização e tudo mais. Vamos ver o que dá aí pro Inter. De repente, começar com o pé direito essa disputa pela final da Libertadores. Mas antes, claro, tem o Joinville pelo Campeonato Brasileiro. Bom, tem Internacional e Joinville, então, ou Joinville Internacional, tem Grêmio e Vasco, e quais são os outros jogos da 13ª rodada? Vamos dar uma conferida aqui, então. Começa no sábado, então, com o Santos e Figueirense, jogo às 18h30, mesmo horário, então, para o Grêmio e Vasco, e no sábado, às 21 horas, tem Ponte Preta e Atlético Mineiro. Então, jogo dos líderes aí, já no sábado, o Grêmio e o Atlético. No domingo, então, 11 horas da manhã, o São Paulo recebe o Coritiba no Morumbi. Aí, domingo, 4 da tarde, tem clássico, Flamengo e Corinthians, 16 horas, Cruzeiro e Goiás também o mesmo horário, Atlético Paranaense e Fluminense, além do Inter e Joinville Inter, na verdade, o jogo é lá em Santa Catarina. 18h30 tem Avaí e Chapecoense, outro clássico da rodada, e o Sport enfrenta o Palmeiras, 18h30 também, lá na Ilha do Retiro. Jogo bom esse aqui, hein? Sport e Palmeiras, o terceiro contra o quarto. Sport empolgadinho e o Palmeiras com vontade, né? Palmeiras em ótima fase aí, subindo, né? Subindo, vai ladeira acima o Palmeiras. Mas já falamos de Lajadense, já falamos de Alaf, coisas que são daqui que a gente está torcendo muito também. Mas alguém que é daqui, que nós sempre torcemos muito, o Diogo Botti, se chama Marcel Stirmer, está no Canadá para participar do PAN de Toronto e neste fim de semana pode vir um ouro inédito. É verdade, a 4ª medalha de ouro individual seria um feito inédito aí para nenhum atleta hoje teria conquistado isso em Pan-Americanos, então o Marcel próximo de entrar para a história. Para não parecer que eu sou maluco, né? É o 4º ouro dele, o ouro não é inédito, mas a situação... Isso, exatamente. Quando ele ganhou o 3º ouro lá no PAN de Guadalajara, ele igualou nada mais ou menos que 3 atletas de top, entre eles a Maureen Mag. Então, tipo, dá para dizer o nível que o Marcel tá. Então agora o Marcel vai mais para essa disputa aí, já tá no Canadá desde a semana passada, faz a preparação final já lá, então aguardado era ficar na torcida. O Marcel compete amanhã, sábado e domingo, programação ali de acordo com o fuso horário é perto das 19, 20 horas da noite que o Marcel deve entrar na quadra. A gente não sabe a ordem ainda dos atletas, mas o certo é que a partir dessa hora começa a patinação artística no programa curto no sábado e no longo no domingo, que define a medalha de ouro. Tiro curto no sábado, até esse nós já revelamos ali no jornal o que ele vai mostrar, né? Sim. A dança, enfim, a coreografia que ele vai fazer. E no domingo, então, que foi um mistério que ele mostrou só pelo vídeo, pela né? websérie, exatamente. Né? Foi o 4º capítulo, já está na página dele lá do Marcel. Se você não assistiu, assiste, vale a pena. Ele fez um filmezinho da trajetória até chegar no PAN e o último capítulo já está disponível. Excelente, aliás, excelente trabalho para o pessoal de Arroio do Meio que fez aquele vídeo. Muito bacana demais, ficou bom mesmo. Muito bom, além de valorizar. E nós ficamos na torcida, então, Marcel, para que você... Quem sabe a gente volta segunda aqui com mais uma medalha e Marcel na história do esporte olímpico brasileiro. Aí, né? Voltamos dourados na segunda-feira. Que beleza, fantástico. Que momento, é isso aí. Torçamos então no fim de semana para que isso aconteça. Nós voltamos na segunda-feira depois do Redação Informativa, quem sabe aqui dourados para você. Até mais. Um abraço.